Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? De verdade, eu espero que sim, que estejam todos bem, tá? Estou aqui novamente para mais um tema. Hoje a gente vai falar sobre fevereiro e os sentimentos dele e o que esperar, né? O que esperar, né, dele no mês de fevereiro. Vou começar aqui já agradecendo a todos vocês, bem-vindo ao canal Os Mistérios do Tarô, que todos que aqui estão possam sempre sair daqui melhor do que chegaram. Bem-vindo a todos, né, aos que estão aqui comigo desde o começo e aos novos inscritos. Vamos fazer uma oração, mas aqui eu deixo para vocês as opções: o cristal amarelo como primeira opção e o cristal azul como a segunda opção. Mentalize com calma, pense com muito amor, com muito carinho. Se tiver dúvida, ouçam as duas opções. Como vocês me conhecem, procuro ser breve e sucinta. E que vocês tenham discernimento, né? Para que saibam que isso aqui é uma tiragem coletiva. Não vai bater com a história de todo mundo, mas que vocês saibam encaixar na situação de vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer uma oração, se conectar com o divino. Divino Universo, guias e energias de luz, peço a presença e proteção neste momento, que minha mente seja clara, que meu coração seja sereno e minhas mãos não conduzam o tarô, que minhas mãos conduzam o tarô com sabedoria, que as cartas revelem apenas o que é necessário e verdadeiro, trazendo orientação, cura e equilíbrio. Peço a energia dos orixás, guias espirituais e anjos da guarda que abençoe este trabalho com paz e discernimento, que eu seja um canal puro para a intuição e que as mensagens sirvam para o bem maior de todos aqui envolvidos. Assim é e assim será. Gratidão, meus amigos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira opção. Fevereiro e os sentimentos dele, o que esperar? Vou afastar aqui a segunda opção, tá? E vamos lá para a primeira opção. Vamos lá, pessoal? Aqui. Primeira opção, cristal amarelo, vou deixar ele aqui. Vamos lá, tarô, fala aqui com meus queridos e minhas queridas. Fevereiro e os sentimentos dele, pelos meus queridos e minhas queridas. Acho que tem muita gente ansioso. O que esperar? Vamos lá? Dá mais um embaralhado, o coração pediu. O que esperar? Vamos lá. O que esperar? O que esperar dele em fevereiro? Sentimentos. Vamos lá. Misericórdia, Senhor. Gente do céu, pelo amor de Deus, o que esperar dele em fevereiro? Aqui eu vejo alguém dando as costas, ou vocês, ou a própria pessoa, né? Vejo alguém aqui dando as costas com muito sentimento, não sei se vocês ou a outra pessoa, tá? Vocês coloquem aí na história de vocês, né? Vejo uma pessoa
sofrendo, né? Fevereiro vai ser um mês assim. Os sentimentos dele em fevereiro vai ser de tristeza, tá? De tristeza aí. Alguém tentando equilibrar muito as coisas, buscando equilíbrio. Aqui eu vejo que alguém precisa. A melhor ação aqui é a flexibilidade, tá bom? A melhor ação aqui. A gente tá falando do ponto de luz de vocês. Eu vejo aqui uma ruptura, né? Houve aqui uma ruptura. Alguma coisa sendo. Alguma coisa se rompeu aqui. Teve muitas interferências. Mas eu acredito aqui que, no final das contas aqui, foi muita interferência externa, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui a resposta para vocês. Tarô, ele fala o que ele quer, né? Às vezes a gente vem buscar uma coisa e tem muitas mensagens aqui. Olha, tem alguém com o coração muito partido, se sentindo traído. De repente, eu não sei o que aconteceu entre vocês aí, ou se é vocês, ou se é ele que tá com esse coração partido, se um dos dois aí deram as costas a alguém aí, ou você deu a eles, ou ele a vocês. Coloque na situação de vocês, eu não vou falar gênero, homem, mulher aqui, a pessoa, tá? Eu vejo aqui, não foi agora isso, né? Pode ser que em fevereiro alguém já venha aqui dando as costas a algum sentimento. E esse sentimento causando aqui uma certa dor, né? Um sofrimento. É como se a pessoa buscasse equilíbrio, se adaptar a alguma decisão que tomou, tentando até se interter com outras coisas, tá bom? Muita gente fala, que é a carta da traição, tem interferência. Sim, gente, mas a pergunta foi, como vai estar os sentimentos dele em fevereiro? Talvez ele esteja tentando se interter com outra situação, com outra coisa. Sabe aquela coisa assim? Deixa eu tentar explicar pra vocês. Aquela coisa que a pessoa tá passando por uma situação, deu as costas, né? Ou vocês deram as costas. Coloque na situação de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui como se fosse a outra pessoa que tivesse dado as costas, porque a gente tá perguntando dele, mas se não foi vocês, tá tudo bem. Vocês colocam, se adaptem à situação de vocês. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo alguém que deu as costas ao sentimento, que rompeu alguma coisa, né? Teve uma, sabe, mudança súbita de opinião, É como se a pessoa resolvesse, no impulso, tomar uma decisão. Tá sofrendo com essa indecisão. Não foi flexível, foi uma pessoa muito rude, muito. Sabe aquela pessoa que não teve flexibilidade, não abriu exceção para nada, tá bom? Aquela pessoa que não volta atrás nos seus sentimentos. E aqui eu vejo que, assim, no mês de fevereiro vai estar tentando esquecer esse sofrimento. Por que eu falo? Porque para mim essa carta aqui é a carta de alguém que, por mais que teve interferências internas, tá tentando interter a cabeça dele, os sentimentos dele ou dela, né? Bota aí da forma que vocês querem colocar, com outra coisa. Tá buscando até que essa carta aqui no lado negativo, ela é isolamento, né? Como se a pessoa tivesse com excesso de isolamento, tentando se isolar, tentando buscar auxílio de uma outra forma. Só que assim, né? O desafio aqui dessa situação, eu vejo um desafio aqui no mês de fevereiro, é uma pessoa que está sofrendo. Enquanto não houver uma conversa racional, enquanto não houver uma conversa franca, esse é o maior desafio aqui da relação de vocês. Comunicação. É isso que eu vejo, tá? A espiritualidade aqui fala que no mês de fevereiro ele vai estar sofrendo, tá? Ele vai estar sofrendo. Até por conta de decisões dele ou dela, né? Cabe a um colocar na sua história. E aqui o maior desafio da relação é o sofrimento. A superação. Não consegue superar. Não consegue. Eu vejo que alguém aqui tomou uma decisão e não consegue superar. Não sei se vocês teve uma briga, se vocês brigaram, se vocês discutiram, mas alguém deu aqui as costas, tá? Alguém deu as costas ao sentimento aqui. E tá aqui sofrendo, gente. Tem o que discutir, né? Tá sofrendo, olha. E aí, ó, deu as costas ao sentimento por interferências externas, por interferências, né, que vem de algum lugar.
E também vejo no mês de fevereiro tentando suprir essa lacuna, buscando se interter com outras situações. Ah, Vitória, outras pessoas? Gente, não sei, eu não sei a vida de vocês. Pode ser com outras pessoas? Pode, mas pode ser com um trabalho, pode ser com outros pensamentos, né? Quer muito uma vitória. Gente, aqui, o desafio da relação de vocês aqui em fevereiro vai ser um diálogo. O diálogo vai ser o maior desafio de vocês, tá? Eu vejo desta forma. E se vocês conseguirem dialogar, se vocês conseguirem conversar, vocês vão conseguir se entender. Chega a uma celebração, chega a um contexto final. Se alguém for flexível, se alguém ceder de alguma forma em comunicação, em tentar se expor, as coisas vão chegar a um denominador final, que é uma celebração. São vitórias, gente, porque essa carta representa vitória, né? Então, ou seja, eu vejo que aqui, né, no final, se houver essa comunicação, se houver flexibilidade, não for tão rígido, não for tão severo, porque o povo da terra, né, fala muito disso, né, o elemento que aqui é o naipe de ouros, então fala dessa rigidez, dessa falta de flexibilidade, fala muito disso. Então, assim, o que eu vejo aqui? Eu vejo que aqui falta comunicação e deixar a emoção falar mais alto, que eu acho que aqui, né, provavelmente aqui, a emoção não tá falando aqui, esse contexto, tá? Então, quais são os sentimentos dele em fevereiro? Ele tá sofrendo, gente, né? Fevereiro reserva o quê? Uma pessoa que tá sofrendo. Aqui eu vejo, vocês estão afastados, houve uma briga, houve uma ruptura, os corações estão doloridos. Acredito que aqui a melhor ação seja a flexibilidade. Como assim, Vitória? Seja flexível, né? Se falta comunicação, chame você para conversar. Tente um diálogo, fale do sentimento. Virar as costas ao sentimento nem sempre é a atitude mais coerente. Fingir que não se tá vendo as coisas é as coisas mais coerentes. Muitas vezes você tá se sentindo traído de alguma forma, mas às vezes você nem foi, né? Então, assim, o que eu falo pra vocês aqui? Tem que tomar muito cuidado, né, com essa resistência, né, que a gente tem, o ser humano em si tem, em ceder, em ser flexível, tá? É isso que eu vejo aqui no mês de fevereiro. Eu vejo um coração sofrendo, eu vejo alguém dando as costas ao sentimento, uma ruptura que pode ter acontecido agora, ou pode ter acontecido antes, e isso tá levando ao sofrimento, que vai perdurar ao mês, né, de fevereiro. Isso são energias mudam. E claro, se vocês seguirem o conselho do tarô, né? Tarô não é sentença, é tendência. Seja flexível, busque comunicação, né? Que no final você vai ter, sim, conexões de alegrias, de felicidade. Vocês vão ter vitória, né? Onde vocês querem chegar. Então, assim, aqui tá tudo muito claro. Vocês brigaram, né? Vocês romperam, vocês estão afastados, ou brigaram, ou estão afastados, tiveram um rompimento, alguma coisa que aconteceu, tá, gente? Não tem como dizer outra coisa com a carta da torre, tá? Não tem como. Em cima da carta da torre tem um 8 de copas, né? É o transbordar do sentimento, das emoções, dando as costas para suas emoções. Nem falo indo embora, né? Mas aqui me diz alguém que foi embora, se afastou, brigou, tá sofrendo com isso. Esse aqui é o maior desafio, né? O maior desafio para mim aqui é a comunicação, é falar que tá sofrendo, é dizer eu sofro com isso, não quero essa perda, é ser flexível, buscar celebração, confraternização entre vocês. É isso que eu vejo. Alguém quer muito vitória, é o fundo do deck, né? Gente, comunicação é o problema de vocês aqui, né? Por conta da briga, ou ninguém aí quer ceder, ou por conta desse afastamento, ninguém quer ceder, vejo isso. Não tem flexibilidade. Mas eu já fui atrás e a pessoa não quis. Foi direito? Foi direito? Conversou? Agiu com maturidade? Será que agiu? Então tem que tomar muito cuidado, gente. Porque às vezes a gente quer colocar a culpa no outro das nossas bagagens. Então toma muito cuidado com esse tipo de manifestação. Eu fiz, o outro não reconheceu. Então tem que tomar muito cuidado. Quem me acompanha sabe que eu não apoio relacionamentos tóxicos, mas aqui eu vejo que existe aqui o maior desafio da relação é a comunicação, é a falta de ceder. Houve uma briga e ninguém quer
ceder para nenhuma das partes, e isso acaba machucando todo mundo. E o que pode acontecer com isso aqui? Pode sim. Ah, mas pode haver uma traição? Pode, gente, porque assim, se ninguém quer ceder, né, uma hora se afastam de vez e acabou mesmo, né? Então, assim, presta atenção. Eu sempre falo isso aqui. Se é uma pessoa que vale a pena, se é uma pessoa que vocês gostam, se sentem bem, o coração fica quentinho, eu sempre uso essa frase. Vale a pena ceder, vale a pena ir atrás. Ai, mas o meu orgulho. Ai, amor, aí fica com você, tá, meus queridos, minhas queridas? Aí fica com vocês essa atitude do querer sofrer, do querer ir buscar o que é melhor pra vocês, ou de seguir em frente também, né? Às vezes, de repente, seguir em frente, às vezes é melhor. Quem sou eu pra ditar regras aqui, tá bom? Vou trazer uma mensagem pra vocês Mensagem das bruxas pra vocês, tá bom? Essa mensagem é pra vocês, meus queridos e minhas queridas. Traz aqui, Optiar, meu povo cigano, espiritualidade amiga. Traz aqui uma mensagem para os meus queridos e minhas queridas. Aprovação. Acabei de falar aqui, né? Às vezes vocês ficam, talvez foi atrás, não fez o que é certo, às vezes queria que o outro validasse o que vocês fizeram. Não espere que adivinhe o que você sente. Ai, Jesus. Gente, eu dou risada porque cada dia que passa o tarô me encanta. Não espere que adivinhe o que você sente. Toma uma atitude assertiva. Deixa que o outro saiba como você se sente e pensa com todo respeito e livre de necessidade de aprovação. Tá vendo aqui, gente? O que eu falei? Flexibilidade, né? Às vezes vocês acham, ai, mas eu fui atrás. Será que foi? Fale dos seus sentimentos sem esperar que o outro fique mimando, sem a necessidade da aprovação da pessoa, tá? Sem a necessidade da aprovação da pessoa. Então, assim, vai lá, né? Porque senão, esse sofrimento aqui, gente, isso aqui, ó, isso aqui deve estar doendo, né? Isso aqui deve estar doendo, olha pra isso aqui, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que tomar atitudes impensadas e mesmo assim se arrepende. Então, assim, fale o que sente, né? Sem se preocupar se tá acertando com aquela atitude, se não tá, que foi justamente o que eu falei aqui, tá bom? Meu amor, fevereiro é essa energia. Ele tá sofrendo, tá arrependido de alguma coisa, tomou talvez alguma decisão, e ambos tomaram, não sei, não dá pra saber a história de todo mundo, mas acredito que aqui vocês tem tudo para chegar num denominador comum, né, de celebração, desde que vocês entendam que precisam ceder, né, que precisam falar, comunicação, e é isso, tá? Agora vamos lá pro próximo vídeo. Vamos lá, meu povo, minha pova. Vamos lá. Aqui estamos com a segunda opção, cristal azul. Os sentimentos dele em fevereiro. O que esperar, né, dele em fevereiro, tarô? Fala aqui para os meus queridos e minhas queridas. O que eles podem esperar deles agora em fevereiro? Fala aqui comigo, tarô. Quais são os sentimentos, né? O que esperar? Eu não vou pegar, tá, gente? Não vou pegar. Vamos lá? O que esperar dele agora em fevereiro? Quais são os sentimentos? Vamos lá. Fundo do deck. O que esperar dele, tarô? 10 de espadas. Tá no mental. Dez de espadas. O hierofante. A estrela.
6 de espadas e o 6 de ouros. Vamos lá, gente. O que esperar dessa pessoa aí em fevereiro? Olha, é uma pessoa que tá no mental, que tá pensando muito, tá? É uma pessoa que tá buscando cura. Nesse momento, é uma pessoa que tá pensando demais, sabe? Aquela pessoa que tá pensando muito, que tá tentando buscar cura pros seus próprios sentimentos, pros seus próprios pensamentos, né? E agora, em fevereiro, ele vai estar assim, tá? Essa pessoa tentou finalizar um ciclo, tentou não, finalizou um ciclo na vida dela. A gente tá falando de um 10 de espadas, né? 10 de espada é finalização, acredito eu, que é a finalização de algo que a pessoa fez. E vou dizer mais, por ter se sentido até, de uma certa forma, em desvantagem com alguma coisa, ou talvez não se doando tanto na relação. Aqui eu não vejo complemento com a primeira opção, tá totalmente diferente. Aqui eu vejo alguém que tomou uma decisão, né? No sentido de finalizou um ciclo. Eu vejo aqui agora em fevereiro uma finalização de um ciclo. Vitória, mas esse ciclo pode ser ele voltando para minha vida? Pode, porque a gente tem a carta da estrela aqui, né? Uma busca de conexão espiritual. Tem o Hierofante, né? Tem o Hierofante. Então, assim, aqui eu também acho que um dos maiores desafios são a comunicação. O Hierofante fala muito sobre comunicação, sobre alguém que quer se comunicar, tá? Mas não sabe por onde fazer isso. Um 6 de espadas, querendo fazer uma transição na vida, mas não sabe por onde, né? Então a gente tem que entender que até porque essas pessoas talvez tenham tradição aqui, dogmas aí que talvez não deixem para trás. Sabe aquela pessoa que acredita que o que faz é o que tá certo? Ele acaba tendo um pensamento muito irredutível, porque acredita nos seus paradogmas, nos seus paradigmas, e aí, né, acaba que tendo dificuldade de dar e receber também, né? Ou pode ser que se ache dando muito. Eu acredito que o desafio aqui da relação aqui em fevereiro seja justamente o dar e receber de forma correta. Essa carta ela é uma carta lindíssima, né? Fala sobre o compartilhar, sobre dar. E no lado luz fala também sobre alguém dando mais que o outro, né? Alguém amando mais, alguém se dedicando mais. E pode falar muito disso. Então aqui tá totalmente vertente diferente do outro. Só que, como eu falei, aqui tem alguém buscando muito uma comunicação, querendo muito se comunicar, ter uma conversa séria, sabe, gente? Alguém que quer se comunicar. Por que eu tô falando isso? Porque olha o fundo do deck, um 8 de espadas, um pajem de pentáculos e a lua. Só que essa pessoa tá com medo de tentar uma comunicação, né? De uma forma séria, porque ele sabe que talvez possa haver uma rejeição aí. Porque só ele sabe o porquê pode haver uma rejeição aí, tá? Mas é alguém que tá tentando fazer mudanças, tá tentando mudar essa forma de comunicação, tá lutando, né? Buscando ajuda espiritual, pensando demais, né? Sobre essa finalização de ciclo, né? Buscando. Talvez ele venha de um passado cheio de bagagens, né? Cheio de bagagens, cheios de sofrimento, de um estresse. A gente tem que entender que, até porque, como é que eu posso dizer para vocês? É um 10 de espadas, né? O final doloroso, aquela coisa que machucou. Então tá buscando cura, tá buscando uma cura para isso. Sabe aquela pessoa que tá pedindo pra espiritualidade findar alguns pensamentos, alguns sentimentos, aquela pessoa que está buscando uma comunicação interna também, de uma certa forma, para fazer essas mudanças na vida dela, ou dele, né? Coloque na situação de vocês. Então, fevereiro, eu acredito que assim, ó, vai ser um mês onde os sentimentos dele vai estar voltado, dele ou dela, para essa finalização, onde ela está buscando muita ajuda espiritual, tá? Buscando esperança, tentando entender que ela merece um relacionamento igual, ou que ela dê um relacionamento igual, coloque aí na situação de vocês, não vai caber na história de todo mundo. Se isso aqui não bate com você, vai lá na primeira opção, tá? Então, assim, se você falar, mas aqui não tem nada a ver na minha história, gente, ó, vai lá e ouve a segunda opção, porque aqui é alguém que
tá passando por uma finalização dolorosa, chegou ao final, né? É alguém que talvez não tenha se doado tanto ou queira um relacionamento igual para ambos, buscando ajuda espiritual, tentando fazer essa mudança, essa transição. Mas, claro que toda relação tem os seus desafios. É que eu vejo que os desafios, com toda certeza, de novo, isso é a única coisa que tem parecida. É a comunicação. Dogmas, crenças. É aquela pessoa que ela fala aquilo e não quer voltar atrás. Esse é um dos maiores desafios. Qual seria a maior ação aqui, né? A melhor ação para você seria o quê? Seria você entender o que está acontecendo ao seu redor, tentar uma comunicação, porque assim, às vezes a gente precisa, né, arrumar a bagagem e ir embora, né? E às vezes não é ir embora do lugar onde a gente está, é largar para trás pensamentos e sentimentos que nos fazem sofrer. É dar espaços a pensamentos e sentimentos que nos deixam alegre, tá? Então, assim, eu não sei o que aconteceu na história de vocês aqui, mas no mês de fevereiro essa pessoa vai estar muito voltada ao espiritual, tá? Ela vai estar muito voltada ao espiritual. Vai ser uma pessoa que vai estar focada para se conhecer internamente, que eu acredito que já é uma pessoa que se conhece, mas vai estar voltada para isso, buscando muito ajuda espiritual, pedindo essa transição, pedindo essa mudança, tá? Então eu vejo isso aqui, pedindo espiritualidade, que as coisas sejam justas para todo mundo, que tenha equilíbrio, né? É isso que eu vejo. Exatamente essa carta aqui veio dizendo assim, ó, preciso finalizar um ciclo e se para isso for necessário, eu vou buscar ajuda espiritual e vou embora. Só que assim, no oculto, que é o fundo do deck, aqui, ó, alguém que quer uma comunicação, uma conversa séria. Pode até ser uma conversa sobre trabalho, porque aqui é um pajem de pentáculos, né? E o pajem de pentáculos, ele é, né, querendo ou não, um pajem pragmático, né? Então pode ser que seja queira uma conversa prática, uma conversa que resolva as coisas. Isso tá no fundo do deck, querendo alinhar os pensamentos, os sentimentos, e é isso, né? Agora, eu vou tirar uma mensagem aqui para vocês, mas de antemão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Gente, as energias mudam o tempo todo, tá? As energias mudam o tempo todo. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que aqui também tem alguém sofrendo, até porque essa carta aqui é um 10 de espadas, né? É como se o portal se fechasse, levando o velho para trazer o novo, tá? É isso aqui que eu vejo. E por mais que o portal se feche, levando o velho para trazer o novo, há dor, há sofrimento aqui, né? Não vou tapar o sol com a peneira aqui e dizer, ai, não tem. Tem. Quando alguém pede ajuda à espiritualidade, né, para fazer essa mudança, essa transição, significa que tá doendo, né? Significa que dói, né? Ninguém se fecha um ciclo sem se machucar fecha um ciclo sem se machucar. Normalmente os fechamentos de ciclo são dolorosos, independente de qual área seja. Então essa pessoa com certeza, né, tá sofrendo. Talvez porque ela se sinta de certa forma tão injustiçada, porque acredite que se doou demais, né? E não teve o resultado esperado, e aí busque essa transição, mas é alguém que quer muito vitória, porque a gente tá falando de 6, né, gente? Vamos usar um pouco da numerologia aqui. 6 de pentáculos e 6 de espadas. A gente tá falando de um 6, e o 6 nada mais é do que... O 6, ele é harmonia, é vitória, é uma troca. Alguém quer uma troca, queria uma troca aqui. Alguém que está finalizando um ciclo, que quis muito, lutou muito por essa troca. Por aquela compatibilidade de pensamentos, de sentimentos, que talvez deu muitos gritos de socorro e não foi ouvido ou ouvida. Então eu vejo muito isso aqui, tá, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, na nossa, né, imaturidade, às vezes a gente toma decisões e acaba jogando a culpa no outro. E às vezes a gente acaba se perdendo de nós mesmos, né? Talvez seja isso que a pessoa esteja aqui pedindo ajuda justamente para fazer essa transformação. E é uma pessoa que está voltada para o espiritual. Olha, esse ser de luz de vocês aí está voltado para o espiritual, tá? Querendo muita mudança, muita mesmo. Eu vejo isso, querendo que as coisas
se realize, se concretize. Então, ou seja, o sentimento dele no mês de fevereiro e o que esperar é uma pessoa totalmente espiritualizada. É uma pessoa buscando se conectar com o espiritual, querendo uma troca, né? Querendo que a espiritualidade acabe devolvendo essa troca. Alguém que quer deixar algo para trás, talvez um pensamento, sentimentos ou crenças, né? Deixando as crenças para trás. É isso que eu vejo, tá bom? Agora eu vou trazer um conselho para vocês aqui, tá bom? Vou pegar aqui o tarô das bruxas. Para que ele, o oráculo das bruxas, para que ele traga uma mensagem para vocês, tá bom? Ah, Vitória, mas então, gente, isso aqui tá lindo, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. A tiragem número 2 tava uma tiragem muito sofrida, tá? Não sei se isso aqui é um espelho, né? Às vezes tá falando mais de vocês do que do outro, não sei, né? É uma tiragem coletiva. Mas o que eu vejo aqui, alguém, tá bonito isso aqui, alguém buscando ajuda espiritual no sentido benéfico, tá? Para si. É uma pessoa que tá buscando ajuda espiritual benéfica. E assim, acredito que aqui é como se alguém finalizasse um ciclo, até essa pessoa mesmo, e ela falou, tudo bem, tá tudo certo, né? Eu vou aceitar, senti que tenho que aceitar. Mas eu vou pegar uma outra, tá, gente? Porque essa caiu e eu vou ler as duas. Ah, mas a primeira não teve, gente. A intuição. Compromisso. A carta, olha o que eu tô falando. Sabe aquela coisa que caiu justamente o compromisso? Que é justamente o 6 de pentáculos, que fala de troca, fala de vitória, né? Compromisso diário com a vida significa valorizar a cada momento. Estar presente, enfrentar desafios com coragem, cuidar de si mesmo, buscar equilíbrio, viver autenticamente, seguindo valores e sonhos com intensidade e gratidão. Olha o que eu falei, a pessoa, ela tá tendo um compromisso agora com ela mesma. Fim. Olha a carta que eu tirei. Fim. Assim como o pôr do sol dá lugar a um novo amanhecer, cada fim marca o início de uma nova jornada. Viu o que eu acabei de falar para vocês aqui? É importante lembrar que, mesmo diante de desafios e encerramentos, existe sempre a oportunidade de recomeçar. Não tá falando de começar, tá? De recomeçar. E de se reinventar e de seguir em frente. A vida é feita de ciclos e cada término nos prepara para um novo capítulo, cheio de possibilidades e aprendizados. Mantenha o coração aberto para as novas oportunidades que surgirem no seu caminho, pois o recomeço pode trazer consigo experiências valiosas e momentos inesquecíveis. Lembre-se, todo fim é apenas o começo de algo novo e promissor. Olha, gente, aqui também pode ser, com essa mensagem aqui agora, né? Isso aqui também pode ser alguém que vocês finalizaram alguma coisa, ou a própria pessoa finalizou, né? A própria pessoa tem aqui finalizado alguma coisa com vocês. E essa pessoa realmente vai findar esse ciclo. Vai dizer assim, ó, chega, deixa, eu vou abrir espaço pro novo. Que essa carta aqui pode representar também isso. Alguém indo, fechando a porta, né? Arrumando as malas. Tipo assim, ó, vou fazer meu momento de transição, vou, né? E vou querer uma troca, né? Deixa eu ver o que o novo me oferece, né? Deixa eu ver o que isso traz de bom pra mim. Então, pode ser muito isso aqui, tá, pessoal? Pode ser isso, pode ser que o ser de luz, né? O ponto de luz de vocês aí tenha realmente entendido, né? Que vocês finalizaram um ciclo e a gente não veio. O tema é fevereiro e os sentimentos dele. O sentimento dele ou dela tá em busca de finalização mesmo, buscando ajuda espiritual, tá muito no racional, muito no mental, não no racional, tá no mental, né, porque a gente tem ar, né, é a pessoa que tá pensando muito, estrela, hierofante, comunicação, ajuda espiritual, né, a troca aqui, quero que você, né, alguém que se doe na relação, que ambos se doem, talvez ela vá buscar isso, né, tem tantas formas, às vezes, de finalizar os ciclos, né, às vezes você fala, poxa, perdi alguém porque você tomou a decisão ou porque o outro tomou a decisão. Não, porque às vezes a pessoa espera uma determinada atitude do outro e essa atitude não vem. Aí começa a se conscientizar de que realmente, né, não tem muito o que fazer. Tem que fazer a mudança mesmo, tem que fazer o momento de transição. E aqui eu vejo muito isso. Eu vejo alguém buscando ajuda espiritual, eu vejo alguém fechando o ciclo, ou vocês mesmos que fechou e depois disso a pessoa buscou ajuda espiritual,
para fazer levar essa bagagem, né, do passado embora. Enfim, é isso que eu vejo aqui, tá? E a mensagem que saiu para vocês foi justamente o quê? Compromisso e fim, né? Então a gente tem que ter compromisso. Se você não teve compromisso, né? Com certeza o fim chega, dando espaço para o novo. Espero ter ajudado, né? Espero que vocês saiam daqui melhor do que chegaram. Gratidão a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo.